Boa noite, meu amado Brasil. Deus a bendice. Hoje começamos um programa mais do amor sobrenatural de Deus. O programa 69, por a graça do Espírito Santo. Desde o dia 1, o Espírito Santo estava falando de que Ele quer estabelecer uma comunicação direta. Ele quer levar seu convencimento a você de uma maneira firme, honesta e real. De uma maneira onde você entende claramente, por a revelação do Espírito Santo, de quem é Deus. A realidade estabelece-lhe o Pai. O Pai quer verdadeiramente que você conheça a essência do que Ele é. A essência do que Ele é, e Ele começa a abrir-te espiritualmente, porque o processo começa quando Deus tira-te da carne. Porque é impossível ver a Deus desde a carne. É impossível agradar a Deus desde a carne. É impossível entender a Deus, porque você não foi criado para entender a Deus. Mas Deus, no processo de convencimento que faz Ele personalmente com você, Deus ensina-te as origens do pecado. Por que foi o pecado? Qual é a essência do pecado? Por que você peca da maneira que peca? De onde você heredou uma forma de entender e interpretar a Deus, porque foi heredado de sua família, de costumes, de cultura, da sociedade, de todo um sinnúmero de aspectos que impactaram em você e fizeram em você o tipo de pecador que você é. Deus ensina-te. Deus leva-te ao princípio. Deus ensina-te a realidade do pecado, que não importa o color, não importa o país, não importa a forma, não importa a estrutura, não importa a sua percepção. Pecado é pecado. E Deus leva-te à essência de Ele, espiritualmente, para que entendas a Deus na essência do pecado. E é um espírito que Deus revela-te tua condição. Revela-te onde vais a terminar se continuas levando uma vida em completa rejeição à essência do que Deus quer ensinar-te. E em este convencimento espiritualmente, Deus traz-te do porquê o novo pacto. Que é o novo pacto? Por que tinha que vir o novo pacto? Que tive que fazer Deus durante os siglos que não trabalhou na humanidade? Deus deu múltiplas oportunidades. E a humanidade seguiu, e o pecado foi crescendo. Deus teve que trazer o dilúvio, onde a humanidade foi arrasada pelo completo. E aún assim, depois desse começo, a humanidade seguiu pecando. Todo tipo de pecado, todo tipo de modalidade, hasta ver hoje que ao pecado se lhe diz que não é pecado. Por quê? Porque os responsáveis de levar a verdade de Deus preferem seguir dogmas, doutrinas, para recolher dinheiro, para estabelecer formações, clubes sociais, feitos de uma maneira que nada tem que ver a essência com Deus.
É isso que Deus está a falar agora. Quem disse que eu era religião? Quem disse que eu era carne? Quem disse que você, como carne, está feito para discutir comigo? Quem disse isso? Onde está isso? Como foi isso? E isso é precisamente parte do pecado da humanidade contra Deus. A humanidade está a uns limites do pecado que se crê Deus, que se crê na capacidade de rejeitar a Deus, que se crê na capacidade de discutir com Deus, que se queda na capacidade de questionar a Deus. E quando Deus abre-nos espiritualmente a essência do pacto, Deus ensina-nos por que teve que ser o pacto. E que significa o pacto? É solamente uma palavra bíblica que está em João, que fala em Marcos, Lucas, Mateus, da crucifixão de Deus? Não. É muito mais que isso, meu amigo. Muito mais que isso. É isso que Deus está a falar hoje. Que significa o pacto? Por que foi o pacto? E é precisamente o tema que o Espírito Santo traz-nos hoje. Muito claro, que diz o cumprimento do pacto. Mas vamos ver primeiro o que é o pacto. Por que foi o pacto? Para que foi o pacto? O pacto foi a única maneira que estabeleceu Deus para aplacar sua ira contra a essência da humanidade no pecado. Não há outra. Ok? Por que foi o pacto? Porque foi o Filho de Deus o único que pudo aplacar a ira de Deus sobre o pecado. Quais são as condições do pacto? Qual é a revelação do mistério da salvação? Primeiro, a propiciação. Foi o Filho de Deus que propiciou a salvação. Porque foi como sacrifício vivo por você e por mim. Na cruz do Calvário. Foi o único que pagou a deuda ante Deus. O único que logra reconciliar a Deus com você como seu criação. E hasta que você não aceite de coração e cambie e obedeça e leve uma vida baixo as condições do pacto, você é considerado criação, inimigo de Deus. Não é criado filho de Deus. Assim de sencillo. Você tem que entender qual é essa realidade. Você tem que entender qual é a essência do que é Deus. E é precisamente aí que Deus convence-te. Deus traz-te e diz-te claramente: eu vou te mostrar quem sou eu, o Deus infinito, o Deus que não pode ser nem pensado, nem diagramado, nem interpretado, nem classificado. Nós não fomos criados
para preestablecer quem é Deus, que é Deus, como é Deus. Nós fomos criados para obedecer a Deus, rendir-nos a Deus, e Deus, por sua misericórdia, revela-nos e estabelece uma relação entre Deus e nós outros. Quando Deus revela essa realidade, é no espírito, não é na carne. Mientras você siga vendo a Deus na carne e nas emoções, você não conhece a Deus. Assim de sencillo. Porque Deus não é carne. Se você entende que fazendo as coisas que você entende, você está agradando a Deus, eu tenho-lhe uma mala notícia. Você não está agradando a Deus. Você se está agradando a você mesmo, não a Deus. E vamos a ver por quê. Porque quando você rinde-se, você é convencido. Por isso Deus disse: deixa-me eu convencer-te. Não te vou convencer na carne, te vou convencer no espírito. E você espiritualmente recebe, rinde-se, arrepende-se e entrega o que você era. A criação pecaminosa. Deus entrega seu coração a Cristo, seu justificador, o qual está à direita do Pai, precisamente justificando-lhe a você diante do Pai. Por quê? Porque Jesus foi carne. E no processo de santificação está Jesus trabalhando nas vestes celestiais, porque é uma batalha no espírito, não é batalha carnal. E é aí que Jesus está defendendo você. Quando você é revelado, você aceita, e desde esse dia o Espírito Santo bautiza-lhe com sua presença. E é aí que a presença do Espírito Santo faz os cambios. Porque é um processo de santificação. Você não pode dizer que tem a Deus sendo o mesmo todos os dias. É impossível. Porque Deus é perfeição. Porque Deus é santificação. Porque Deus é verdade. Porque Deus não faz nada errado. E com sua humanidade, você não pode estabelecer quem é Deus por os fatos de que você não ha recebido a Deus no coração corretamente. Essa é a verdade, meu amigo. Quando Deus revela-lhe, abre-se no Espírito e Ele ensina-lhe quem Ele é. De que maneira você reconcilia-se. Começa o processo com você das mãos. Deus bautiza-lhe. Deus faz presença em seu coração. Quando há presença no coração seu de Deus, há amor, há misericórdia, mas há justiça. A justiça não pode ficar afora. Por quê? Porque da mesma maneira que Deus cumpriu o pacto com você, fazendo-lhe justiça com seu filho, também Deus disse-lhe: eu faço-te justiça, e se você entende que vai julgar comigo, você vai receber todo o peso da justiça, porque eu sou um Deus justo, e você comigo não vai julgar. Entende? Deus é claro, meu amigo. Você sabe o que esperar de Deus. Por isso é que Jesus disse a Nicodemo: se vocês não nascerem de novo, não podem ver o reino de Deus. Sabe o que significa nascer de novo? Não fazer nada do que você fazia antes. Nada. Entende?
E isso é um processo de santificação. O mais precioso do processo é que é mesmo Deus que sigue com você, mão de mão, no processo. Vamos a ler o que significa o cumprimento do pacto. Primeiro, que é um pacto? Que é o pacto? É o cumprimento, o compromisso de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, para a salvação de quem? Da humanidade. De quem? Da criação. De quem? Daqueles que hasta que não aceitam o pacto, siguen sendo criação, mas não são filhos de Deus. Assim de sencillo. Porque se você quer dizer-lhe a Deus como Deus tem que salvá-lo a você, meu amigo, minha amiga, você está perdido. Continuamos. O pacto é o acordo entre duas partes que se comprometem a cumprir o pacto. E este é um pacto que faz o Deus infinito com a criação finita. E que diz o pacto? Quem é o dono do pacto? Deus. Quem é o acreedor do pacto? Deus. Quem é o deudor do pacto? Você, eu. E que temos que fazer nós para cumprir o pacto? Cumprir exatamente a vontade de Deus em nós. Assim de sencillo, meu amigo. Você sabe quais são as condições do pacto? Sabe-las. Porque quando você, de coração, recebe a Jesus, Deus convence-lhe, e é o Espírito Santo que bautiza-lhe e entrega seu coração a Jesus. E de aí em adiante, o que era você antes deixa de ser e começa a ser o que Deus vai manejar em sua vida. Desde esse momento, Deus leva-te passo a passo na revelação espiritual do cumprimento do pacto. Deus não te vai deixar solo. Não. Deus vai levar-te da mão constantemente no processo de santificação. Por quê? Porque Deus sabe sua condição da carne. E que quer Deus? Deus quer santificá-lo. Deus não quer que você seja o mesmo de antes. E quem é que faz isso em você? É Deus. Mas que você tem que pôr? Você tem que pôr o arrependimento de verdade e a obediência. Esse é o primeiro passo de cumprir o pacto. Você não pode levar duas vidas. Você não pode ter a Deus na boca para que os outros ouçam que você tem a Deus. E você ter seu coração atado, escravizado ao que é o mundo. Isso é impossível. Você não pode servir a dois deuses. É a um. Ou sirve ao mundo, ou sirve a Deus. Assim de sencillo, meu querido amigo, minha querida amiga. E o cumprimento do pacto, as boas novas de salvação, estão em mãos de Deus. Deus, o único que quer de você é o cumprimento. Deus, o único que quer de você é a obediência. Deus, o único que quer de você é a rendição. Não é verdade que você disse que aceitou a Jesus como seu Salvador, que é a rocha de sua fé, e a essência de Jesus, que tem que estar em seu coração, não mora em seu coração. É impossível
Porque quando você aceita-lo de verdade, você é bautizado com o Espírito Santo. E é a essência mesma de Deus que mora em você. Para quê? Para fazer cumprir em você as boas novas de salvação. A verdade. E é Deus quem tira de você tudo aquilo que sirve como pedra de tropeço para você não caminhar no processo de santidade. E quando você entende isso, por a revelação do Espírito, você compreende que não há maneira de enganar a Deus. Que não há maneira de você dizer que tem a Deus se você inveja. Que não há maneira de você dizer que tem a Deus se você rejeita a seu irmão. Que não há maneira de você dizer que tem a Deus se você mente. Que não há maneira de dizer que tem a Deus se você rouba. Que não há maneira de dizer que você tem a Deus se você fornica. E que fornicar? Fornicar na carne e fornicar tendo outros deuses. Se você adora mais sua conta de banco que a Deus, você não tem a Deus. Se você ama mais sua vida que a Deus, você não tem a Deus. Se você ama sua esposa mais que a Deus, você não tem a Deus. Se você ama seus filhos mais que Deus, você não tem a Deus. Ah, pero isso é impossível. Sim, é impossível em sua carne. É impossível para você, porque você não se ha rendido de coração a Deus. Porque qual é o primeiro mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você crê que Deus vai imponer-nos um mandamento sem Deus não estar seguro que nós vamos e podemos cumprir esse mandamento com Ele? Sim. Porque é Deus que faz cumpri-lo. Porque quando você se nega a você, você deixa que Deus faça os cambios em você. Agora entende que Deus não impõe nada. Se você não pode cumpri-lo em obediência com Deus, porque é Deus que faz em você cumpri-lo. Mas para isso, você tem que rendir-se de verdade. Não é de boquinha. Porque de boquinha é muito fácil. Qualquer quer a Deus assim. Mas, como Deus conhece seu coração, Deus conhece as verdadeiras intenções de seu coração. Deus conhece o profundo de seu coração espiritual, mas que você não conhece de você mesmo. A Deus você não pode enganá-lo. Assim de sencillo. Essa é a condição do pacto, meu querido irmão, minha querida irmã. Ou você está disposto a negar-se a você mesmo e pôr a Deus sobre todas as coisas, e todas as coisas é todas as coisas. Deus primeiro. Você rinde-se a Deus. Você pensa como Deus revela. Você fala como Deus revela. Você faz e age como Deus revela. Porque é Deus o primeiro em sua vida. Não importa-se o que o mundo pense de você, porque o mundo não o vai salvar a você. Deus sim, sua obediência sim, sua rendição sim, seu arrependimento sim, sua obediência sim. Nada mais vai salvá-lo. Meus irmãos, quando eu era religioso, a mim me preocupava muito o que os outros pensavam de mim. Muito! Agora só preocupa-me o que Deus sabe de mim. Isso sim me preocupa. Não que o que os outros pensem de mim. Sabe por quê? Porque o mais bonito da equação é que a salvação é individual. A salvação é individual. Não é grupal, não é familiar, não é religiosa,
é individual. Esse é o nome que vai ser chamado. E deixe-me dizer-lhe que se seu nome não está escrito no livro da vida, você vai para o inferno. E que é escrever seu nome no livro da vida? É seguir o pacto, seguir um compromisso que já Deus firmou com você através de seu filho. Mas você não pode pretender que Deus cumpra sua parte do pacto que já cumpriu e que você siga levando uma dobre vida. Isso não vai ser. Isso não pode ser. Você entende? Você compreende? Entende e compreende? Quando você tem vergonha de Deus, quando você rejeita Deus a todos os níveis, quando você tem vergonha de que a gente escute a palavra de Deus, quando você tem vergonha de ouvir a Deus, você não é de Deus. Ok? Porque somente uma pessoa que não quer a outra pessoa tem vergonha de apresentar essa pessoa. O mesmo sente Deus de você. Que seu sim seja sim e que seu não seja não. E vocês têm que entender algo. Precisamente, a interpretação na carne é o que leva ao mundo o que estamos a viver agora. Não há que ser muito espertinho, espertinha. Há que ver aonde ha levado a religiosidade ao mundo. Estamos a ver a verdade. E para aqueles que querem ser fariseus, é problema deles. Eles escolheram ser fariseus. Onde estão hoje os fariseus? A ver. Vocês creem que os fariseus estão no céu? Não. Por quê? Porque escolheram melhor seguir suas rituais, suas crenças carnais, que seguir a Deus. Porque aqueles que têm vergonha, como os fariseus tinham vergonha de falar a Deus, esses são os que não são de Deus. Assim de sencillo, meu amigo. Assim de sencillo. O mais bonito da equação, meu amigo, é que Deus conhece seu coração. Deus sabe o que há em seu coração. Não há maneira que você possa enganar a Deus. Não é com palavras e com frases que você agrada a Deus. Você agrada a Deus de coração. E entre você e Deus, não me está a mim me está a dizer o que sinto, do que o Espírito Santo põe em meu coração. Nada mais. Já entre você e Deus, você é que tem que administrar sua realidade com Deus, não sou eu. Agora, eu não vou dizer o que você quer ouvir, porque as palavras que são postas em meu coração vão a ser tomadas em conta. E Deus me vai tomar em conta o que Ele pôs em meu coração dizer e que eu não disse. E isso não vai passar. Calha quem calha. Não me importa. Assim de sencillo. Eu não tenho vergonha de falar ao Deus que eu sirvo. Não tenho vergonha. E o dia que você tenha vergonha de falar desse Deus diante de qualquer, meu querido amigo,
você tem que vir de joelhos. E é assim. Isso que está a pedir. Este é o pacto, meu amigo. Já Deus formou, já Deus firmou, já Deus demonstrou-lhe a você quais são as condições do pacto. Assim de sencillo, tão claro. Você não pode estabelecer como Deus tem que tratá-lo a você. Porque é precisamente essas teorias humanas feitas por o homem que apartam ao homem de Deus. Ok? São precisamente essas teorias que apartam o homem de Deus. Ok? E sabe o que Deus manda? Cala a boca. Deixe que os outros pensem o que queiram. Se acabou. Não está em você convencer a nadie. Em você estar, ser luz e dizer o exemplo do que Deus ensinou. Nada mais. Não queda outra. E você tem que estar claro em essa parte. Porque Deus é o único que põe em você o processo de santidade. Não depende de você. De você depende a obediência. De você depende a rendição. De você depende o arrependimento. Isso depende de você. Outra coisa não depende de você. Ok? Outra coisa não depende de você. E isso é assim, meu querido irmão. E solamente a ignorância na carne é o que produz isso. E aqueles que querem crer vão a ser revelados por o Espírito Santo. Porque aquele que Deus escolheu para servir-lhe, para fazer-se luz aqui na terra, vão a ser escolhidos. Não importa o que você fez, não importa o que você tratou de distrair-se da vontade do Pai. Porque a vontade de Deus sobre você está sobre tudo. Agora, você não pretenda dizer que tem a Deus e levar uma dobre vida. Isso é impossível. Não há maneira. Não há maneira. O tempo já está chegando à verdade. A verdade é onde aqueles que creem que têm uma comunhão com Deus, levando uma dobre vida, vão a dar-se conta que Deus não pode ser enganado. Que Deus não pudo ser enganado. E que Deus não pode ser enganado. E é somente em esse momento, tristemente, igual que os fariseus, muita gente vai perder-se. Porque a gente é mais adicta a seguir uma costume religiosa que rendir-se verdadeiramente e negar-se a vocês mesmos para seguir a Deus. E Deus é sobrenaturalmente diferente. Deus não é o Deus das religiões. Deus é sobrenatural. E a palavra de Deus não gosta. Não gosta. Passava o mesmo com Jesus. Jesus falava e não gostavam de sua palavra. Não lhe gostava. E por que não lhe gostava? Bom, há que perguntar-lhe a eles no inferno. Porque se você não lhe gusta a palavra da verdade, que é Deus, quem é você para estabelecer uma nova verdade? Ou é que Deus não é santo?
Ou é que o que estou a falar aqui não é de Deus? Deus não é santo. Que é que você entende o que é a santidade? Você entende que a santidade é o que você entende? Levar uma dobre vida em hipocrisia. Isso é santidade? Não, meu querido amigo. Não. Isso não é santidade. Mas para você entender, tem que rendir-se de coração. E tem que entregar-lhe a Deus seu coração. Aí é quanto Deus vai revelar-se-lhe a você. E você vai sair da carne, de sua percepção carnal, e vai entender. É isso entre você e Deus, meu querido amigo, minha querida amiga. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe verdadeiramente o que é correto ou incorreto. O pacto já foi. As condições já foram estabelecidas. Isso é assim. Que bom que eu não tenho medo de falar a verdade. Por a graça do Espírito Santo. E essa verdade não gosta. Não gosta. Não gosta porque é muito fácil estabelecer tua verdade de acordo às tuas crenças. Por isso não é Deus. Deus é muito diferente a isso. Deus é Deus. Recorda-te disto. É um pacto entre o Deus infinito e entre a criação finita. E o finito é você e eu. Somos o finito. E o único que limpa-nos nesse pacto é a verdadeira arrependimento e submissão. Deixe de enganar-se a você mesmo. Não há maneira que você entenda as condições do pacto. Não há maneira. Não há um porquê. Há um como. E a única maneira de você encontrar o como é obedecendo a Deus. Deixe sua religiosidade. Deixe a religiosidade. A religiosidade vai levá-lo ao inferno. Porque você é mais levado a seguir sua religiosidade que a obedecer à verdade de Deus. Não há maneira que você tenha Deus se odia a seus irmãos. Não há maneira. Se você quer você diferente do que está na rua, você não tem a Deus. Não tem a Deus. Como quer que eu diga-lhe? Não tem a Deus. Deus não fez diferenças de pessoas. Então, se Deus não o fez, por que você tem que fazer diferenças de pessoas? Por quê? Por que você não quer o deambulante igual que seu pai e sua mãe? Por quê? Ah, eu não posso, não entendo isso. Não lo entende porque você está na carne. É por isso que você não lo entende. Se você verdadeiramente recebeu o amor de Deus, você vai entender o que é amar a todos por igual. Como todos os dias, o Espírito Santo está a dizer: busca-me mientras eu posso ser achado. Não porque eu me vou. Não porque eu me vou. Não porque me vou.
é porque se venho esta noite, te mando a buscar, e você não tem suas contas arranjadas comigo, você vai ao inferno. Assim de sencillo. Vou dizer as palavras que tenho que dizer. Guste-lhe a você ou não lhe guste. Invito-lhe a que rinda-se de verdade em joelhos e que pida revelação a Deus. Que Deus diga-lhe a você se a verdade é tudo o que se ha dito aqui. Se Deus não é santo, se Deus gosta de você levar doble vida, se Deus gosta de que você tenha outros deuses que não sejam Ele, se Deus não disse no primeiro mandamento que era amá-lo sobre todas as coisas, e que significa amar a Deus sobre todas as coisas, pergunte-lhe, hable-lhe com Deus. Deus a bendice. Boa noite.